O pacote anticrime, né, aprovado foi uma grande derrota de Sérgio Moro. Grande, imensa derrota de Sérgio Moro. Tudo de importante que ele propôs foi rejeitado. Não foi aprovado. E coisas, pelo menos uma coisa muito importante que Sérgio Moro jamais gostaria que tivesse sido aprovado, foi aprovado. Eu vou falar disso. Veja, é importante, tiveram 9 deputados lá da esquerda, do PSOL, que votaram contra o projeto. Na minha visão, aquilo foi puro oportunismo. Em que sentido? Eles sabiam que a proposta era boa e sabiam que a proposta seria aprovada. Então, quando você faz isso, você pode ser o carona na situação. A teoria dos jogos explica isso. Como já está tudo garantido, eu fico posando de estar do lado certo. E como é que foi a maneira de posar de estar do lado certo? Você diz que a proposição é ruim, que é punitivista, e aí vota contra, né? Então a minha visão é esta, né? Você não tem que concordar, evidentemente, com a minha visão, mas eu achei que, né, foi puro oportunismo, quer dizer, eles, ou outra maneira de ver, quer dizer, não fizeram política, né? Eu conversei com deputados, tá, que acompanharam aquilo, com deputados de todos os pontos de vista. Basicamente, vamos analisar o projeto, o que foi aprovado, né? Excludente de ilicitude, caiu, não ficou. Sérgio Moro queria isto. Os punitivistas radicais, a votação foi estupenda, mais de 400 votos. Os punitivistas radicais queriam o excludente de ilicitude. Não foi aprovado. Aquela plea bargain, né, que o cara é apresentado lá, as provas, né, e aí diz, olha, se você for a juízo, você vai ser condenado a 20 anos, se você aceitar aqui o que eu lhe ofereço, você vai ser condenado a 5 anos. No sistema americano, isso faz sentido. No sistema inquisitorial brasileiro, isso não faz o menor sentido. Era uma proposição de Sérgio Moro, foi rejeitada, não ficou nada dela. Nada de excludente de ilicitude, nada do plea bargain, né, importado erroneamente dos Estados Unidos. Você importa um elemento de um sistema acusatorial e coloca ele dentro do inquisitorial, que é o nosso, práticas e etos, né, não o que está na lei, porque as pessoas confrontam o que eu falo, dizendo, não, mas está na lei que o nosso sistema é acusatorial. Mas eu não estou olhando a lei, eu estou olhando as práticas reais. Ele funciona como um sistema inquisitorial. Tá? Então, se você colocasse o plea bargain americano no sistema inquisitorial brasileiro, nas práticas, ia piorar o nosso sistema. Foi rejeitado. O perfil genético, né, lá o banco genético, que controlaria, imagina, todos nós com um banco genético na mão ali de decisores públicos. Isso foi extremamente limitado. Esse banco genético, esse perfil genético foi estabelecido, mas apenas para 2 tipos de crimes. Crimes contra a vida e crimes lá, estupros sexuais, etc. Que faz sentido. Faz sentido. Eu acho que os crimes contra a vida são muito graves. Então isso ficou na proposição, foi aprovada, e foi aprovada um endurecimento para os crimes contra a vida. Tá? Assassinatos, né? Isso é necessário. Né? A vida é o que nós temos de mais importante. Né? A progressão de pena, com 1/6 do cumprimento de pena foi mantido, foi feita uma limitação da saidinha, tá? Aquela saidinha, foi feita a limitação. As prisões cautelares foram regulamentadas só para fatos atuais. Você não pode fazer prisão cautelar para alguma coisa lá distante no passado. E foi criado a figura do juiz de garantia, coisa que Sérgio Moro detesta. Foi uma grande derrota o juiz de garantia. Agora, o processo, a partir de agora, se isso for aprovado no Senado, evidentemente, haverá 2 juízes no processo. Aquele juiz responsável pelo inquérito policial, é um juiz que, creio eu, né, vamos ver o que será a prática no futuro, mas um juiz que tenderá a olhar aquilo de uma maneira diferente do juiz responsável pelo julgamento. Serão 2 figuras. Hoje é um juiz só, o juiz que vê o inquérito, o juiz que toma a decisão final, que julga. Isso vai acabar. Então isso foi um grande avanço
Isso pode limitar bastante, pode vir a limitar bastante o punitivismo. Então, na medida, todas as visões disso, quer dizer, foi uma grande derrota de Sérgio Moro, foi uma grande derrota do governo Bolsonaro. Hoje é dia 6 de dezembro, tem uma entrevista hoje do deputado Arthur Maia, que é um deputado importante, é um líder importante do Centrão. Tem uma entrevista dele hoje no UOL, lá, uma entrevista, ele dizendo o que eu venho dizendo aqui, que eu venho dizendo para vocês aqui, que o Bolsonaro, o Poder Executivo, não é um ator relevante na Câmara e no Senado. A Câmara e o Senado fazem o que querem, e foi o que nós vimos agora na votação do projeto lá, leis anticrime, né? Como é que você pode chamar leis anticrime? A lei é anticrime, né? do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi fragorosamente derrotado na Câmara. Fragorosamente derrotado na Câmara. Ele agora vai ter que atuar junto ao Senado se ele quiser que volte alguma iniciativa que ele teve lá inicialmente. Mas vai ser difícil, quer dizer, a Câmara já meio que formatou. A Câmara tem mandado muito hoje no Brasil. A Câmara tem formatado as proposições, a imagem e semelhança da Câmara, sem a interferência do governo. O governo não tem articulação política nenhuma. Sérgio Moro é pífio do ponto de vista político. Ele não é do ramo. Na cabeça, olha, as nossas cabeças, né, as pessoas, nós temos sinapses, né, isso está lá, todos os estudos neurológicos, né, do funcionamento do cérebro, do hardware do cérebro, mostram que com o passar do tempo a gente vai praticando mais algumas maneiras de pensar e aquilo se consolida em determinadas sinapses. As sinapses, Sérgio Moro, são sinapses autoritárias de um juiz que sempre se achou o todo-poderoso. Na política não é assim. Na política você pode ser mais poderoso, mas é necessário sentar, barganhar e ceder. Você cede alguma coisa, conquista outra, ele não se comporta assim. Ele é incapaz de se comportar assim, porque ele não foi formatado, a cabeça dele não foi formatada nessa direção por sua profissão, por sua socialização primária, que foi a socialização como juiz. A socialização primária de um político, em particular, quando ele entra na política, né, desde jovem, ou quando ele é submetido às regras políticas desde jovem, do jogo da política, ele senta para negociar. O conflito faz parte da política. Conflito e conciliação fazem o tempo inteiro parte da política. Você aumenta o seu poder de barganha, utiliza o seu poder de barganha no conflito, cede alguma coisa e conquista alguma coisa. Quem tem mais poder, conquista mais e cede menos. E Sérgio Moro não é capaz de compreender isso, não é capaz de navegar neste mundo de avanços e recuos. E aí a Câmara impôs, quando a gente fala, os deputados são raposas, são inteligentíssimos. Que tipo de inteligência, que tipo de raposa e de esperteza é essa? Política, é exatamente o que eu acabo de falar. Não é nada... É uma astúcia de negociação, não é nada ilegal, não é nada desonesto, né? É uma capacidade de negociação, né? Com as cartas na mesa, negociação transparente, né? E o que eles fizeram? Aprovaram uma proposição que atualiza algumas leis. É importante, né? É importante que você tenha um banco genético no país. Investigações, tem criminosos aí que estão soltos, matando e que ninguém consegue pegar. Por quê? Porque você às vezes pega uma amostra de DNA e não tem com que cruzar. E não sabe, são pessoas reincidentes que estão tirando vida das pessoas. Às vezes psicopatas, aquele fala, o serial killer, né, o assassino em série, né, o assassino em série, ele existe em todos os lugares do mundo. Por que o termo foi inventado, foi criado nos Estados Unidos e a gente copia serial killer? Porque eles foram os primeiros a ir atrás mesmo, investigar. Estão vários aí soltos que a gente só descobre depois de muitos anos que essas pessoas mataram 5, 10, 20 pessoas numa vida inteira. Né? E um banco genético vai ajudar a pegar essas pessoas. Né? E por quê? Mas ele está restrito, regras restritas
que estão lá, olha, crimes contra a vida, estupro, crime sexual, que faz sentido isto. Antes não havia exame de DNA, hoje já temos que utilizar recursos modernos no combate ao crime. E os deputados foram lá e aprovaram isso. E não tem nada de errado com isso. Né? E não tem nada de errado limitar a saidinha. Não tem nada de errado. Muitas saidinhas acabaram resultando em novos crimes. Então, tem algumas atualizações importantes, como foi importante a atualização que prevê, a partir de agora, o juiz de garantia. O juiz de garantia será importante para separar isso, separar o inquérito digamos assim, você já tem alguém do Poder Judiciário, porque o inquérito é feito no âmbito do Poder Executivo. A polícia é um órgão do Poder Executivo. Então, quando você coloca agora um juiz ali, próximo do inquérito, acompanhando o inquérito, você agora levou alguém, um representante do Poder Judiciário. Muda de figura. Como é que nós brasileiros, estou falando nós no sentido amplo, se monta um inquérito contra qualquer um no Brasil e é o Poder Executivo lhe incriminando os brasileiros. E aquilo fica entranhado no processo. Não adianta, tem pessoas que dizem, olha, no Brasil, só no Brasil o delegado, é exigido o delegado ter diploma de direito. Só no Brasil a polícia tipifica o crime. E as pessoas dizem, não, mas ela tipifica, mas chegando lá, o Ministério Público pode desfazer tudo aquilo, mas não desfaz. Teoricamente pode fazer, mas não desfaz, porque fica entranhado. Está entranhado no processo. Não desfaz. Então, foi uma grande derrota de Sérgio Moro. E tudo que é derrota de Sérgio Moro, nós sabemos, é civilizatório.